sou Mércia Viana e esse é o canal Vida Mística. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as lâminas do tarô ou as potências do tarô. No vídeo anterior eu apresentei a vocês o que seria esse oráculo e agora a gente vai conhecer quem são essas lâminas, quem são esses personagens e essas forças. A gente pode chamar esse vídeo de viagem pelos arcanos maiores do tarô. Os maiores 22 e os menores 56. Por que maiores e menores? Dada a relevância na vida, a importância. Os maiores eu estou falando de todo o lado metafísico da vida. E nos menores 56 lâminas eu vou falar da materialidade, dos 4 elementos, das pessoas que fazem parte da nossa vida e das circunstâncias. Vamos começar essa viagem com essa carta. Esse é o louco. O louco, também conhecido como louco de Deus, somos nós. É a nossa alma na experiência terrena. Essas 22 lâminas agora, contando com o louco, elas vão simbolizar a experiência do homem na Terra. O louco, ele estreia na vida conhecendo duas forças muito importantes, que não são personagens. O mago e a papisa, ou grande sacerdotisa. São um casal que se apresenta na vida logo que a gente nasce. O mago, ele simboliza as forças do inconsciente na nossa vida, o impulso material. Vocês observam que ele está diante de uma mesa e nessa mesa se apresentam para ele os 4 elementos: terra, água, fogo e ar, simbolizados por espadas, taças. E o mago, que somos nós, tem todos os bens materiais e entende que precisa de uma força inconsciente, sobrenatural, para poder seguir na vida. E essa força, essa intuição, esses mistérios, a gente pode chamar de mistérios do subconsciente, são representados pela papisa ou grande sacerdotisa. Em seguida, o louco, ele conhece a ancestralidade dele, os pais, a imperatriz e o imperador. Um casal com forças complementares, femininas e masculinas. A imperatriz representando nutrição e afeto, a mãe. E o pai, representado pelo imperador, seria exatamente as regras da vida e o poder. Muitas vezes, numa família, o pai é a imperatriz e a mãe é o imperador. E não há nada que prejudique quando isso acontece. Isso pode acontecer, o casal se inverte na família, contanto que a jovem alma tenha afeto e poder. Em seguida, o louco segue na viagem e ele conhece o sistema de crenças, a religião, o grupo, a sensação de pertencimento. Nessa carta, o Papa ou sacerdote ou hierofante. A gente chama de Papa, mas pode ser a representação simbólica de qualquer guia espiritual, de qualquer corrente religiosa. Na verdade, às vezes não é uma religião, mas é um sistema de crenças que é apresentado à pessoa, no qual a pessoa se identifica. Em seguida, na carta 6, o louco se depara com as primeiras indecisões, as primeiras escolhas, as primeiras dúvidas, as primeiras inquietações na vida, no arcano 6. Aqui eu tenho representado amor, sexo e escolhas. Notadamente na adolescência já começa a aparecer esse arcano na vida. Em seguida, o carro. A carta 7, vocês veem um cavalheiro
seguindo numa carruagem e observem que os cavalos são de cores diferentes e eles tentam ir para caminhos diferentes. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui é o louco tentando manter o controle da vida, a confiança em si mesmo, acho que na carta 7. Na carta 8, o louco se encontra com a justiça. O que representa a justiça? As leis. Ele agora, tentando ter o controle da vida, fazendo escolhas, ele já começa a ter que responder pelas coisas que faz. E a justiça fala muito disso, de papéis, de associações e etc. Em seguida, ele começa a frequentar o mundo mais interno, no eremita. O louco encontra o eremita. Ele começa a se perguntar: por quê? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Ele se isola, o eremita, ele segue só a luz da sua própria sabedoria. Vocês veem que ele carrega uma lamparina e ele tem muitas necessidades de respostas. Aqui o louco, ele já está mais isolado. Em seguida, na roda da fortuna, o louco se depara com o destino e ele começa a entender: nossa, eu faço parte de um plano muito maior. Tem forças que regem a minha vida. Essa roda me faz ora estar no alto, desfrutando da vida, do prazer, ora estar embaixo, cabisbaixo, preocupado, triste, decepcionado. A roda da fortuna, uma carta que fala das sortes da vida, do destino e da ordem do mundo. Em seguida, ele se encontra com 4 cartas que a gente chama de virtude cardeais. Seria a carta da força, ele precisa de coragem, ele precisa aprender a ter coragem na vida. Ele encontra o enforcado, no momento 12, em que ele precisa fazer grandes sacrifícios e ver o mundo, às vezes, de forma totalmente invertida. Vocês veem que ele está num posicionamento que ele pode sair daqui a qualquer momento. É só ele se levantar e tirar essa corda, mas nesses momentos de sacrifício na vida a gente não consegue ver isso, a gente não consegue perceber. E a gente vê o mundo de cabeça para baixo. Nessas virtudes cardeais ele se encontra com a morte. Uma carta que as pessoas no tarô têm um certo receio com ela, mas uma carta extremamente positiva. Ela é também conhecida como jardineiro. Aqui o louco ele precisa adquirir resiliência. A morte vem, e quantas vezes a gente morreu na vida? Tentem pensar nisso, quantas vezes morremos? Até a gente se depara às vezes na internet com alguém que se espanta com alguma coisa e diz: morri. Pois é, nesses momentos a gente morre e se reinventa. Uma carta excelente que fala de transformação e resiliência, né? Cortes, transições, muito importantes na vida. Outra virtude cardeal, a última, é a temperança. O louco aqui encontra o equilíbrio. Vocês veem que esse anjo, ele tempera razão e emoção nesses 2 vasos. Em seguida, depois das 4 virtudes cardeais, preparado, ele encontra a primeira carta muito complicada do tarô, que é o diabo. Como a própria palavra diz e a própria figura, são os demônios internos. O diabo, ele representa a escravidão do mundo material. Mentira, fofoca, as coisas que decepcionam a gente, as traições. E aqui, por isso que ele precisou das 4 virtudes cardeais. Em seguida, depois de se deparar com o diabo, ele sofre a primeira intervenção divina na vida, a torre ou a casa de Deus. Aqui há uma ruptura nessa fortaleza, que é o ego. Aqui representaria o ego, né? E padrões são destruídos para que o louco se livre do diabo. Interessante, né? Agora, depois da torre, ele se encontra com a estrela. E agora vem os luminares, estrela, lua e sol. Os luminares são aquelas cartas que aparecem como forças arquetípicas para construir a nossa personalidade do lado benevolente. Aqui eu tenho a construção de esperança, inspiração, fé e paz.
Na lua, que é fluida, úmida, eu tenho a construção de emoções, o domínio das emoções, as fantasias, os sonhos, o mundo mais fluido do subconsciente. E no sol, eu tenho a iluminação dessas ideias, da minha personalidade, das coisas que eu acredito. Vocês veem que essa viagem vem se construindo e agora ele encontra a vitalidade da luz nos lugares escondidos na mente. Essa é uma carta que ela também é uma carta de aviso, porque o sol em excesso pode queimar. E na última carta, nas duas últimas cartas do tarô, ele encontra o julgamento e o mundo. Obviamente, depois de toda essa viagem, ele vai ser julgado por tudo, né? Quem julga o louco? Quem julga a gente? A nossa consciência. Alguns querem chamar de Deus, de Krishna, de Buda, de universo. É Ele que nos dá esse entendimento da vida no julgamento. E aí eu decido coisas que eu quero deixar e coisas que eu quero levar comigo para o mundo, que é a finalização da jornada. Aqui eu tenho o final de um processo. A gente conhece essa como a melhor carta do tarô. Nada nessa carta, nada representa negatividade. Porque aqui eu tenho aquele suspiro final em que o processo foi concluído. E aí, outros processos virão, outras viagens na minha vida, e eu volto ou para o 0, que é o próprio louco, ou 22. O 0 e 22 são a mesma carta. Ou eu começo outros processos, ou eu continuo nesse processo no 22, porque eu não cumpri as tarefas de modo adequado, digamos. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem e no próximo vídeo a gente vai falar da origem do tarô. Se curtiram, se gostaram, se o coração pedir, dê uma curtida nesse vídeo e se inscreva no canal e façam perguntas. Estou aqui à disposição de vocês. Paz e luz.